Bom, essa explicação que eu vou dar aqui, ela serve para quem quiser ouvir e para quem quiser acreditar. Lembrando que ninguém necessariamente tem que acreditar em uma vírgula daquilo que eu vou dizer, ok? Ninguém. Enfim, hoje nós temos canções, orações que são iguais às promessas que das quais buscamos quando estamos aí em um berço religioso. Não é verdade? Por que eu digo isso? Antes de conhecer aquilo que para mim é a mais absoluta verdade, eu fui cristão, certo? Estudei teologia, conheci esse livro chamado Bíblia, porque muitos não sabem o significado nem do livro que lê. Muitos não sabem que Bíblia significa conjunto de livro ou conjunto daquilo que se tem registro. Mas enfim, então, nesse assunto, não sou leigo e vou usar aqui algumas comparações que, para as pessoas mais antigas, que são aquelas pessoas de raízes mesmo, vão entender, né, essa mensagem aqui. Pois bem, por que a oração, a canção entoada, ela se torna prejudicial àquele que canta e àquele que reza ou ora? Exemplo: todo o alfabeto, independente da sua localidade, letras é igual a números, e números são codificados. Codificados. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você ora, você inconscientemente recita códigos que do qual você não tem conhecimento, e esses códigos vai atrair aquilo que para muitos é brincadeira, é zombaria, não existe, não faz sentido, eu não acredito. Por que eu digo isso? Quando eu era cristão, eu orava, jejuava, subia aos montes, entoava louvores e achava que eu era cheio do que se chama de Espírito Santo de Deus. Quando na verdade ali eu estava cheio da emoção. Por quê? Porque os códigos que eu recitava na oração do Pai Nosso, na canção de um conjunto que eu sempre admirei, até hoje eu admiro, mas eu vejo o perigo que existe nos códigos recitados nos hinos, que é do conjunto Voz da Verdade, que tem canções maravilhosas, como também acompanha códigos perigosíssimos. Como exemplo disso, eu vou dar aqui alguns parecer. Eu não sei a sua idade para você que está ouvindo esse áudio, mas vamos falar das pessoas que benzem. Você já notou que o benzedor, a benzedeira, e não venha me dizer que você nunca teve vontade ou que você talvez não tenha sido benzido por aqueles povos mais antigos.
Então você, quando vai para o interior, você é coberto de relatos de senhores e senhoras que benzem. Então sempre naquela cidadezinha do interior tem aquela deixa, né? Olha, fulano ali é um benzedor poderoso. Você já reparou que ninguém consegue entender o cochicho de um benzedor? Ninguém consegue ali esclarecer de fato o que a pessoa está falando? Muitos dizem que eles estão rezando a Ave Maria, outros dizem que está rezando o livrinho da Santa Marcelita, outros dizem que estão lendo o livrinho com as rezas da Estrela do Céu, que são rezas literalmente perigosíssimas, assim também como o entoamento e o encantamento da junção de códigos daquele livro que é muito conhecido no meio da feitiçaria, da bruxaria, da macumbaria, que é o livro de São Cipriano. Tanto de capa preta quanto de capa de aço, não interessa. É muito forte. Porque os códigos que ali existem são códigos de poder. Poder para destruir e nunca construir. Quando eu era cristão, quando orava, eu sentia dentro do meu coração aquela emoção. Eu sentia dentro do meu coração aquela virtude, aquela alegria que o cristão, seja ele católico ou protestante, sente. Mas você já percebeu que quando você fecha a sua boca, você fica vazio? Você já reparou que uma canção na igreja, sem o acompanhamento do violão, ou da bateria, ou da guitarra, ou do contrabaixo, ou do pandeiro, você já reparou que ela é vazia? Você já reparou que é o toque da canção, o toque do instrumento é que traz emoção para a canção? Por que que se usa melodias para acompanhamento musical? Porque o som, né, é um tipo de código que traz alegria, preenchimento por momentos. Uma vez em uma determinada congregação, quando eu ministrava aí a palavra desse Deus que não existe, desse Jesus que não existe, desse Espírito Santo que não existe, quando eu ministrava ali o Evangelho, em meados ali de 1999, eu um dia fiz um teste. Eu falei, gente, vamos louvar sem o acompanhamento dos instrumentos. Foi o pior, foi a pior canção que eu já ouvi. O pessoal parecia que tinha morrido e tinha esquecido de cair. Mas quando houve o som da bateria, do contrabaixo, todo mundo se encheu do tal Espírito Santo que não existe, porque na verdade ninguém se encheu do Espírito Santo coisa nenhuma. As pessoas se encheram foi de emoção. E emoção, como tristeza, ela é algo que vem e passa. Entendeu? Então quando você canta um louvor a esse Deus, a esse Jesus, a esse Espírito Santo que não existe, você introduz para a sua vida recitamento de encantamentos codificados que foi introduzido na criação do misticismo desse Deus monoteísta. Então você acredita que exista um Deus, que existe um Deus, você acredita nessa realidade que não existe, porque você foi doutrinado nisso,
porque os seus antepassados, de geração em geração, de padre a padre, de pastor a pastor, te deu esse entendimento. E você impregnou isso na sua vida. Como prova disso, eu vou colocar aqui uma parte bíblica, certo? Onde o próprio suposto Jesus, que não existe, ele diz assim: vigiai, filhos meus, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso aí é só uma deixa corrompida da realidade. Por quê? Você já reparou que esse filho das trevas é o quê? O ateu. É aquela pessoa que não reza, é aquela pessoa que tem pavor de canção. De canção que eu falo que são os hinos cristãos. Você já reparou que essas pessoas que são tidas pela Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais preconceituoso que existe, então a pessoa, ela entoada de preconceito e sendo inimigo da própria espécie, ela diz que o filho das trevas é mais prudente do que o da luz. Por quê? Porque o filho das trevas, ele não ora, ele não jejuma, ele não louva, então ele não recita esses códigos idiotas. E por isso que a vida dele é sempre próspera, porque ele não traz sobre ele o atraso. E você já reparou a vida do cristão? Do cristão que eu falo é daquele homem, daquela mulher que acredita em Deus, que acredita em Jesus, que acredita no Espírito Santo. Você já reparou que a vida dessas pessoas, tirando a vida dos ladrões, que são os pastores, os missionários, os presbíteros, né? Tirando a vida dessas pessoas, você já reparou que aquele que coloca a Bíblia, o livro, debaixo do braço e vai a uma congregação congregar, porque lá está escrito que é bom que os irmãos estejam em união, isso aí é a maior apuca que existe, porque todo pastor, quando está perdendo o dízimo, quando está perdendo a oferta, ele diz que a oração não tem que ser feita em casa, porque onde estiver dois ou três reunidos em nome de Jesus, ali ele se faz presente. Então quer dizer que você no seu quarto orando, você não está sendo ouvido. E só as pessoas que não conseguem observar isso, porque a verdade, gente, ela sempre está diante de nós. Aí você vai entender o perigo desses códigos entoados em orações, porque códigos é igual palavras. A palavra destrinchada, a letra alfabética, ela é número. Número é igual a código. Código é algarismo. Algarismo é cálculo e cálculo é projeção geométrica, porque a existência ela é geométrica. Então, quando você usa as palavras e como exemplo, eu vou dizer para você, não sei até que série você estudou, mas você se lembra dos algarismos romanos? Você lembra que para se representar o algarismo romano, você representa ele com letras e não números? Mas aquelas letras têm o mesmo significado em potencial dos números? Então guarde bem isso aí. Então voltando no cristão humilde, ele vai à igreja, ele não perde um culto, porque ele acredita que é bom estar ali adorando algo que ele nem mesmo tem certeza que existe. E você já reparou que a vida dessa pessoa, ela sempre é coberta de discórdia, ela sempre é coberta de desgraças, ela sempre é coberta das piores coisas. Você já reparou que o cristão, esse que ora, que louva, que recita esses códigos perigosos e não tem conhecimento, e acha que está orando, acha que está falando algo, você já reparou que a vida dele é sempre um fracasso? Ele sempre está sentindo inveja do seu vizinho, ele sempre
questiona a sua própria vida, ele sempre não se transborda na alegria permanente, e sim numa alegria fajuta, que é aquela alegria passageira, entendeu? E por que acontece isso? Porque esses códigos que foram ensinados através de uma doutrina que não existe, eles estão interligados a uma disciplina dimensional. Talvez para você que me ouve seja até absurdo ouvir isso que eu estou te dizendo, mas no nosso passado muito distante, quando a gente nem existia, quando este planeta chamado Eleap, que em outras palavras é planeta Terra, esse planeta era simplesmente uma lua de um planeta maior, que foi destruído. E como prova disso, nós temos o cinturão de asteroides que delimita o nosso sistema solar, correto? Se você não sabe disso, pesquise. Então, nós fomos visitados por raças aliens, hostis e não hostis. Mas quando começou a grande e a primeira grande guerra, essa que é citada de uma maneira de persuasão nesse livro chamado Bíblia, quando fala que houve guerra nos céus, na verdade ali ele está querendo dizer que houve sim uma batalha no universo, uma batalha entre planetas, uma batalha que dizimou praticamente 30% dos planetas que hoje existem, que hoje são planetas estéreos, são planetas mortos. Então, essa raça de primogênitos caídos, que caiu da 8ª geração, e vai ficar difícil explicar isso para você, quando isso aconteceu, eles trabalharam geneticamente em alguns experimentos, onde eles mesclaram o seu DNA e RNA, fundiram com novas espécies e criaram as aberrações que existem, né? Então as aberrações que foram criadas por esses seres primogênitos caídos foram seres que foram que tiveram, na verdade, problemas na sua estrutura genética, então nasceram deformados. Então, até que se criasse um ser perfeito, aquilo que era deformado e que tinha defeito foi aprisionado nos paralelos da criação. Os paralelos da criação é como se fosse uma vitrine. Imagina você num shopping center, passando ali no corredor, certo? Você vai olhar as lojas, vai se deslumbrar nas lojas, mas vamos focar em uma loja de roupa, numa grife bem requintada. O que você vai ver? Um vidro que separa o cliente da peça que é o produto. Então você vai ter ali um manequim. O manequim está do lado de dentro e você está do lado de fora. Agora vamos inverter esse papel. Os inimigos dimensionais, eles têm acesso a qualquer eixo da existência. Só que eles não podem chegar aqui. Eles não conseguem chegar aqui por quê? Porque há uma dimensão que os separa. Só que existem códigos e sigilos que dos quais quebra esse espaço e faz com que eles venham para cá. Como prova disso, nós temos aí a história do rei Salomão, certo? Que não é Salomão, na verdade. O que nós temos lá? Uma história verídica, nós temos uma história 90% verdadeira e 10% mentirosa, certo? E em que ponto eu quero chegar nessa história de Salomão, para você entender a periculosidade
do uso de sigilos e códigos. Salomão, ele recebeu do suposto senhor, que não era senhor coisa nenhuma, era na verdade um ser de grande potencial chamado Zamaniel. Ele recebeu sigilos e códigos. Então, quando Salomão ele corrompeu o seu coração com todo o poder que ele tinha, essa Bíblia aí mesmo diz que Salomão ele invocou 72 espíritos demoníacos e os obrigou a construir o templo de Jerusalém. Talvez você cristão não tenha visto essa passagem, mas pesquisa na internet sobre as chaves de Salomão e você vai ficar horrorizado. E tudo aquilo ali é verdade, entendeu? O que Salomão fez foi usar sigilos, códigos, para poder trazer dos paralelos dimensionais aqueles seres que são tão reais como eu e você, de carne, osso e sangue. E esses seres colossais, horripilantes, construíram o templo, porque foram obrigados, porque tiveram que ser submissos. Porque se não fosse, o próprio Salomão os castigava com o uso dos próprios sigilos. E isso, na época, chateou demais o coração de Zamaniel. Então, para te dizer quem é Zamaniel, ficaria um pouco complicado, mas é só para você entender. Zamaniel, então, pegou de volta alguns instrumentos que ele tinha dado a Salomão, e Salomão, que o seu nome não é Salomão na verdade, é um outro nome que aqui não vou dizer, porque fica difícil a sua pronúncia, porque a sua pronúncia tem que ser em aramaico, né? Que é o hebraico muito mais antigo. E aqui ficaria elas por elas, porque você também não ia entender a pronúncia. Então, para você entender o perigo disso tudo, né? Aí você também teria que se perguntar, poxa, por que que o Senhor não enviou os anjos e Salomão pediu ajuda aos demônios? Que na verdade não é demônio coisíssima nenhuma. É o mesmo que você criasse um ser em um laboratório in vitro e esse ser nascesse sem braço, com o rosto torto, né, com a barriga muito grande e flácida, e você ficasse horrorizado com aquele ser. Mas ao invés de você matar, você vai aprisionar em algum lugar porque você não quer que ninguém veja o seu fracasso, porque você o produziu geneticamente de uma forma errônea. Então você teria vergonha da sua própria criação. Então, esses primogênitos caídos fizeram esses seres imperfeitos porque eles tinham pressa de criar um grande exército para invadir outros mundos. Soa meio que ficção, né? Mas não é. É a pura realidade. Então, esses próprios seres, eles, de posse de códigos e sigilos, abriram os portais dimensionais, que são tão físicos como essa parede que está à sua frente, ou como qualquer parte sólida que você possa enxergar nesse momento. É tão real como isso. Esses portais foram abertos e esses seres foram colocados lá dentro e os portais fechados. Então, ao longo do tempo, né, quando se foi descoberto isso, todos os sigilos de Salomão foram corrompidos. Tanto é que existe um livro específico das chaves de Salomão que você pode encontrar na internet, que você não vai entender absolutamente nada do que está ali naqueles códigos. E de geração em geração, isso foi perdido e foi passado de geração em geração. E quando chegou a essa geração, já chegou muito corrompido e com pouca força. Mas é uma pouca força que ainda traz uma devastação muito grande. Então, a macumba, o feitiço, a bruxaria, nada disso existe. O que existe é você aceitar o que a pessoa fez ou se dirigiu a você e você ficar intimidado e você absorver aquela palavra e você viver dentro daquela palavra que a pessoa quer. Aí você vai começar a definhar mesmo. Mas com o passar do tempo, eles entenderam
que se criassem um Deus e dissesse para a humanidade que esse Deus foi tão benevolente que enviou o seu filho para morrer por ele, isso aí já mostra que ele não era um pai muito bom. Porque um pai de verdade, ele morre no lugar do filho, não é o filho que morre no lugar do pai. Então aí, só as pessoas que não têm um pouco de inteligência que não conseguem observar isso, né? Então esse Deus fictício, mas vou falar na linguagem cristã, ele mandou seu único filho, né? Então que Deus covarde, né? De mandar seu único filho, sendo que ele mesmo poderia vir. Mas não, eu vou mandar o meu filho. E por que que ele mandou o filho, né? Por que que ele mesmo não veio? É uma pergunta que ninguém faz. Mas ele mandou o filho dele, né? Para sofrer pela humanidade. Então, se aquilo fosse verdade, até eu sofreria pela humanidade e até eu aceitaria ser crucificado. Sabe por quê? Porque se você é filho de um Deus e você tem certeza que no terceiro dia você vai ressuscitar, que medo você teria de morrer? Então é muito fácil, não é verdade? Muito fácil. Então são detalhes que ninguém observa, mas todo mundo aceita. É por isso que eu peço para você não aceitar uma vírgula dessa minha palavra, porque o tempo mostrará a você a verdade. Então, quando criou esse Deus imaginário, fictício, bobão, criaram também o filho dele, o bobo da corte, né, chamado Jesus. Esse bobo da corte, criado. Então, se você cria algo, você escreve. Se você escreve, você usa o quê? Palavras. E palavras só são formadas com letras. E letras são códigos. Códigos são números. Números são algoritmos. Algoritmos, né, é o fundamento da existência. Deu para você entender? Então, se você na sua oração, na sua pronúncia, você diz, como exemplo aqui, ó Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela bondade do Espírito Santo, baseado na tua palavra que diz que todas as coisas que eu fizer por obra ou por palavra eu tenho que fazer em teu nome, eu peço que o grande milagre em teu nome, em nome do teu filho, seja feito na minha vida. Isso foi um exemplo de oração. O que você fez? Você usou o argumento bíblico. Por que que você fez isso? Porque a própria Bíblia, em Malaquias, ela diz: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, e ali fazei prova de mim. Não é verdade? Então, o próprio livro te incentiva a usar os apetrechos, que a gente pode chamar de versículos, para que você enquadre eles na tua oração. Por quê? Porque são códigos importantes, porque quando foi escrito esses códigos, eles foram escritos através de algoritmo que se transformaram em números, e que números somados formaram igual a letra. Aí se formou a palavra misericórdia, paz, amor, Jesus, Yeshua, né, Messias, e por aí vai, essa baboseira toda. Então, quando você faz uma oração e você não menciona nada e nem menciona o nome de Jesus, tenta fazer isso aí, tira a prova agora, fala assim, fala com você mesmo o que você quer para sua vida. Diga assim, eu, aí você menciona seu nome, sou mais que vencedor porque eu sou a minha própria força. Fala isso de coração que você vai sentir uma alegria muito grande. Agora fala a mesma palavra e menciona em nome de Jesus. Coloca o em nome de Jesus, ou em nome de Yeshua, em nome de Cristo, em nome de qualquer coisa. Você vai ver que você vai sentir uma emoção, mas em seguida você vai ficar vazio. Por quê? Porque você acaba de recitar códigos que criaram pequenas aberturas nessas dimensionalidades. E esses inimigos hostis vão usar essas pequenas aberturas que pode ser tão fina como uma teia de aranha e ali drenar a energia que está à sua volta. E eles vão se alimentar disso. Mas como é isso, Carlos? Vou te dar um exemplo. Você, mulher, homem,
você tem uma contenda com o seu vizinho. Vou dar aqui só um exemplo. Ou você está triste com o seu patrão ou com o seu encarregado. Um exemplo, na empresa onde você trabalha, o seu patrão te humilhou na frente de todos os funcionários. Você ficou de cabeça baixa, ficou magoado, planejou inclusive atentar contra a vida do seu patrão. Mas você não o fez porque você é um pai de família e uma mãe de família. Ponto final. Mas você está triste. Para você entender essa minha comparação que eu estou dando aqui para você. Se amanhã você chegar na empresa e souber que o seu patrão foi assaltado e levou um tiro e está internado em estado grave, você vai levar um susto, mas lá no fundo você vai ficar feliz, porque você tem um sentimento vingativo. Então você passa a usar a desgraça do outro como benefício para sua própria vida. Você vai sentir aquela alegria. Aí, tá vendo? Ele me humilhou. Olha onde ele está agora. Mas depois que você colocar a mão na cabeça, você vai ficar triste porque você sabe que você está fazendo a coisa errada. A mesma coisa do seu vizinho. Vamos supor que seu vizinho liga o som alto, que seu vizinho jogou pedra no seu telhado e você enfureceu, você bateu boca com ele, você até o ameaçou e vice-versa. Aí amanhã você descobre que o filho do seu vizinho é envolvido com o tráfico de drogas e que ele acabou de ser assassinado. O que você vai fazer? Aí, ó, o exemplo que essa família é. Bem feito, não cuidou do filho, gosta de ficar cuidando da vida dos outros, do filho não cuida. Você vai sentir o que? Emoção. Então, naquele momento, nem que seja pequeno, quando você souber que aconteceu uma desgraça ou uma fatalidade na vida daquela pessoa, que você, no caso, passou a ser ofendido por ela, aquele pequeno momento de prazer, essa é a palavra, prazer, de ver que algo de ruim aconteceu com o seu ofensor, você vai ficar feliz. Aquela felicidade que você tem é o inverso da energia quando é sugada. Então esse mesmo sentimento que você teria dentro desse exemplo que eu estou te dando, os inimigos dimensionais, que são criaturas híbridas criadas geneticamente e que são de carne e osso, porém que estão em uma outra realidade que é tão física como essa que você está agora. Física que eu falo é que você pisa num chão sólido, bate numa parede sólida, caminha, não é verdade? Então, isso se chama realidade. A outra realidade, ela é deserta, mas ela é tão física e tão real como essa. Tá entendendo? Só que eles lá conseguem ver a gente. Nós só conseguimos ver eles a partir do momento que nós estamos despertados com a nossa terceira percepção, que em outras palavras é a terceira visão, tá? Então, você entendeu que esse sentimento de fatalidade que você tem na alegria de ver o seu inimigo se dando mal, essa sensação de êxtase, de gozo, é a mesma sensação que eles têm quando eles conseguem atrair vocês, né? Então isso, biblicamente, é conhecido como demônio, como diabo, não é verdade? Como todos os outros nomes que na verdade não existem. Mas quando você ora, ouve uma canção cristã, por que eu estou focando na canção cristã? Porque é a única que, combinada com algoritmos, tem a chave maior, né? E qual é essa chave maior? O próprio nome do filho desse Deus fictício, né? Você já observou que a maioria das pessoas só procuram a religião quando estão na merda? E quando elas chegam lá na religião, elas continuam na merda, elas têm a sensação que algo mudou. E você já reparou que a maioria das pessoas que são tidas como os desviados são as pessoas que conseguem alguma coisa na vida porque saiu daquela mesmice? Mas você já reparou que ele também não tem tanto sucesso assim? Mas não é porque ele desviou, é porque ele continuou orando. Tá entendendo? Então, quando você entoa códigos que você foi incumbido a citar,
códigos específicos criados para aquilo, você tem o quê? Os textos bíblicos. A Bíblia de Gênesis capítulo 1, a Apocalipse capítulo 22, no seu último versículo, ela é toda codificada. Toda codificada. Toda codificada. Entendeu? E aqueles códigos que existem ali, eles é que vão ser a ruína da sua vida. Por quê? Se durante uma oração você diz assim, em nome de Jesus, os meus inimigos vão cair diante dos meus pés, porque a palavra do Senhor diz que 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Quando você fala isso, aqui como exemplo, você recita códigos. Esses códigos vão abrir essas pequenas fendas e isso vai começar a acarretar coisas ruins na sua vida. Então, eu te convido a fazer um teste. Fica uma semana sem orar. Fica uma semana sem ouvir louvores na sua casa. E durante essa uma semana, você vai, sempre todas as manhãs, você vai dizer: hoje é o melhor dia da minha vida, porque todas as coisas cooperam para mim, não porque eu acredito em um Deus, nem em um Salvador que eu nunca vi, mas porque eu sou autossuficiente em mim mesmo para alcançar todos os meus objetivos. Faça isso. Durante uma semana, você vai sentir paz, vai sentir alegria. Aí na semana seguinte, você esquece dessa semana alegre que você teve e faça isso, mas mencione Jesus, para você ver a merda que vai dar. Por quê? Porque as canções evangélicas, elas são feitas em bases bíblicas, em relatos históricos bíblicos, onde 70% dele é invenção e 30% é escondido a verdade. E aqui ficaria muito difícil eu explicar qual seria toda essa verdade. Mas fica aí só um comparativo. Então, evite orar. Evite ouvir canções evangélicas. Pega a sua Bíblia, joga no lixo, sabe? Porque não vai te servir de nada isso. Quanto tempo, né? Essa Bíblia ficou aberta no Salmo 91, ou no Salmo 75, ou no Salmo 28, ou no Salmo 3. E o que mudou na sua vida? Nada. Você continuou a mesma coisa, porém com sensações diferentes. Então, se você não tem coragem de jogar essa Bíblia fora porque você acha ainda que é a palavra do Senhor, esconda ela em algum lugar. Você vai ver como é que o ar da sua casa vai ficar bem melhor. Porque você está selando códigos que são prejudiciais. Certo? Para finalizar aqui, vamos voltar aos benzedores. Os benzedores, eles recitam códigos que tiram a sua energia ruim e manda para esse eixo dimensional. Você já reparou que um verdadeiro benzedor, ele nunca ensina a benzenção para ninguém, mas quando ele chega a ensinar, ele olha para a pessoa e a pessoa é escolhida? Você já ouviu relatos de pessoas que recitam orações, mas não tem nada a ver com orações bíblicas, tá? Um exemplo dessas orações é o livrinho da Santa Marcelita e da Estrela do Céu, que são recitamentos, que são códigos, porque palavras, letras são igual a palavras. Palavras e letras são igual a números. Números são igual a algaritmos. Algaritmos é igual a existência. Tá entendendo? Você já reparou ou já teve conhecimento de algo? Se não teve, procura com pessoas mais antigas, de 70, 80 anos, que já viveu no interior. Pergunte a ele: olha, você já conheceu algum benzedor forte?
Você vai ouvir relatos de homens e mulheres que recitava orações ou até mesmo fazia cânticos e chovia, espantava serpente, curava dor de dente, não é verdade? Fazia com que a plantação vingasse. Quantos fazendeiros, até nos dias de hoje, procuram esses benzedores para expulsar pragas da sua fazenda? E você já reparou que essas pessoas, das quais estou falando, são pessoas que gostam de viver sozinhas, isoladas. Por quê? Elas carregam um código especial no entoamento da canção, no entoamento dos códigos. Por quê? Porque quando ele pronuncia o que para você seria uma reza, mas para ele é o entoamento de um código, pela existência ela ser tridimensional, e a tridimensionalidade tem a ver com a geometria, e a geometria envolve matemática, e matemática é igual a números, automaticamente a geometria da existência ela vai criar as brechas na linha energética, porque tudo é energia, né? Tudo é energia, se você não sabe disso, pesquise, tá? Em fontes confiáveis. E ali cria-se aquilo que conhecemos como milagre ou encantamento, né? Quando na verdade tudo não passou de uma física quântica, por assim dizer. Então fica aí essa minha explicação, tá? E se você quiser, acredite nessas palavras. Se você não quiser, paciência, tá bom? Eu falo isso com vocês porque eu fui cristão, fui estudioso da teologia, certo? Tanto que na época que eu cursei teologia não era um curso reconhecido, né? Hoje é reconhecido como curso superior. E eu não tenho em vista interesse nenhum de fazer o meu curso da época ser reconhecido hoje como superior. Mas se eu quiser fazer, é só entrar com um pedido e ali vai ser mais um diploma na minha vida, né? Mas para mim é um diploma que não tem significado nenhum, então é melhor deixar do jeito que tá. Então eu estudei durante 3 anos teologia e depois eu pensei em fazer até escatologia, né? Você não sabe o que é escatologia, não? Eu vou deixar que você pesquise. Então eu estava sempre ali gabaritado no assunto. Então, com muita propriedade que eu te falo isso. Você reparou que eu citei alguns versículos bíblicos, dando exemplo de orações, mas eu não recitei em que livros eles estão. Porque se você é um cristão, ou católico, ou protestante, é mais do que a sua obrigação saber onde está a passagem desses versículos, não é? Mas é lógico que a maioria de vocês que irão ouvir esse áudio não saberá, porque você só vai na igreja para louvar quando tem música. Música que eu falo com som, acompanhamento, né? Mas nunca o louvor seco e puro. Por quê? Se você louvar sem o som do instrumento, você vai reparar que a sua energia vai embora. Canta aí, canta aí. Louve aí a esse Deus que não existe, sem o rádio ligado, sem o acompanhamento do cantor. Você vai se sentir cansado no final, né? Mas se houver ali o CD tocando e você cantando por cima, vai ser uma alegria só, porque vai ser uma confusão generalizada na sua mente. Então fica aí essa explicação aí. Espero que você tenha entendido, né? E o mais importante de tudo isso é que o tempo, que é senhor de toda razão, ele vai te dizer para você que cada palavra que saiu da minha boca, ela é real, firme e verdadeira. E quando você tiver coragem de assumir a responsabilidade de querer fazer esse teste, você vai olhar para você e vai falar assim: poxa, realmente, a semana que eu não mencionei nenhum versículo bíblico, a semana que eu não louvei, parece que as coisas começaram a acontecer na minha vida de bom, né? Porque se a oração fosse tão boa, se o cântico fosse tão bom, se esses códigos aí fossem tão bom que são entoados junto com essa oração e com essa canção, não haveria discórdia entre os próprios cristãos. A mulher
que é cristã não teria o marido que não é, sendo cachaceiro, sendo idólatra, em outras palavras, né? Para você que é cristão, não sendo aí uma pessoa tão problemática em casa. Então, se a oração tivesse o efeito para o bem, você faria milagre e faria chover todos os dias. Mas você sabe que quanto mais você ora, mais aumenta a sua luta, não é verdade? O interessante é que essa própria Bíblia, ela diz que o cristão não tem vitória se não houver luta. Esquisito, né? Não é verdade? E é uma luta que vem de geração a geração e nunca ninguém chega a lugar nenhum. E quando alguns desertores pulam do barco e seguem nadando com a força do próprio braço, e eu uso a palavra braço como comparação da sua própria palavra, porque braço para mim é igual à sua própria decisão. Quando você usa a decisão, que é os seus braços, você tem um rumo gigantesco pela frente, um rumo maravilhoso. Mas quando você fica na canoa, remando junto com outras pessoas que são tão lerdas como você fica na mesmice. E o pior, que se fosse só você ficar na mesmice, tá bom. O pior é quando você ensina seu filho esse caminho errado, né? E você já reparou que a maioria dos filhos de quem está na igreja, de quem adora esse Deus fictício, mais cedo ou mais tarde se tornam viciados, drogados e que acabam entrando para o mundo do crime e morrendo? Faça o levantamento para você ver quantos filhos de cristãos estão envolvidos, né, com coisa errada e são assassinados todos os dias. E o fanatismo diz que aquilo ali é o atento do inimigo, a fúria do inimigo, porque aquela família está na presença do Senhor. Mentira. Aquela família que é responsável pela vida do seu filho, porque se não fosse a idiotice de acreditar em um Deus morto, que não existe, que nunca existiu, talvez teria dado mais atenção ao filho e não teria julgado a responsabilidade para esse Deus fictício que não quer saber de absolutamente nada, porque ele não existe, não é verdade? Então fica aí essa instrução que pode ser chacota e motivo de riso para a boca de muitos. Mas o importante é que o tempo, que é o dono da razão, vai mostrar toda a realidade no tempo oportuno.